Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja primitiva. Ele perseguiu friamente todos aqueles que proclamavam o evangelho de Jesus, a boa nova, de Jesus, a vinda dele, a ressurreição e que ele era Deus. Ele perseguiu friamente, com muito zelo, lançando muitos à prisão e consentindo na morte de muitos também, porque o Deus ao qual ele conhecia, o que foi ensinado para ele desde que ele nasceu e que ele passou a vida, junto com o seu professor, estudando, aprendendo sobre, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o Salvador ao qual eles esperavam, que eles aguardavam, que eles acreditavam ali escrito no Antigo Testamento, era um rei, como o rei Davi, por exemplo, que ele viria com espada e salvaria o povo do jugo dos romanos, Era isso que eles acreditavam, que viria um homem e esse homem libertaria eles, pois essa era a promessa, que viria um libertador para o povo. E eles acreditavam que era nesse sentido, no sentido de batalha, no sentido de que eles finalmente se veriam livres do jugo dos romanos, Mas não era essa a libertação a qual Deus estava prometendo, mas era uma libertação das almas cativas, A oportunidade agora deles irem morar com o Senhor, pois o pecado era tão grande ali sobre a terra que eles já estavam condenados, Não tinham o que fazer, não havia sacrifício capaz, o único sacrifício capaz que poderia salvar eles e a humanidade e dar essa oportunidade de escolha, depois para cada um de nós, de viver ou não com Jesus depois que nós morremos e aqui na terra também, era só o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo, só ele seria suficiente, só ele iria ali, ser morto e ressuscitar, ao terceiro dia e trazer essa salvação pra gente, derramar o seu Espírito Santo depois, da ida dele lá para o céu. E ele não acreditava nisso, pela educação que ele tinha tido. E numa dessas perseguições à igreja, o povo estava se refugiando em Damasco. E ele conseguiu cartas para ir a Damasco e prender esses cristãos. Porque ele tinha um zelo muito profundo. Então, aonde quer que eles fossem, ele ia atrás e prendia mesmo. E aí, nessa ida para Damasco, Jesus surpreende ele, tem um encontro poderoso com ele, deixa ele cego, se revela a ele como Jesus a qual ele perseguia, se revela dizendo que ele é Deus e que agora ele ia trabalhar para o evangelho dele, para ele, e que ele iria pregar o evangelho de Jesus a toda criatura. Pois os discípulos que andavam com Jesus, eles não acreditavam que deveriam pregar o evangelho para os não-judeus. Eles acreditavam que Jesus tinha vindo apenas para os judeus. E apesar de Jesus já ter dito algumas coisas, disse até que pelo fato dos judeus não terem acreditado nele, que agora ele ia estender a graça da salvação para toda a humanidade. Então nós somos filhos adotivos do Senhor, pois a salvação inicial era apenas para os judeus, Como eles recusaram a graça de Jesus, essa graça foi estendida para todos nós. Glória a Deus por isso, E agora ele ia proclamar esse evangelho, E aí, Paulo, o interessante é que Paulo usa o mesmo zelo pelo qual ele usava para perseguir a igreja, ele usa agora para pregar as boas novas do evangelho de Jesus. E Paulo, ele, de uma forma extraordinária, ele faz inúmeras viagens, ele foi o que mais viajou, abriu igreja, sabe? A vida de Paulo era pregar o evangelho a toda criatura. Ele foi em lugares onde nunca se ouviu falar no Deus único, onde era adorado inúmeros deuses, menos
o nosso Deus, né, que nós conhecemos. E ele foi usado de forma poderosa, com muito zelo, muita determinação, passou todo tipo de sofrimento, feliz da vida por estar pregando as boas novas do Evangelho, terminou os seus dias preso em Roma, numa prisão em Roma, por livre e espontânea vontade, porque ele viu ali a oportunidade de pregar o evangelho, né, aquele lugar. Então, onde o Espírito Santo conduzia ele tinha aquela disposição de ir, de fazer o que o Espírito Santo quisesse com intensidade. Então, a reflexão do nosso dia hoje, que Deus nos pede para refletirmos, é que Ele quer que nós usemos a nossa mesma intensidade ao qual nós usamos quando nós não caminhávamos com Ele, agora para a nossa caminhada. A mesma intensidade, sabe? Lembre da mesma intensidade que você tinha para falar contra ou para defender, achando que você estava defendendo, né? Quando na verdade você estava sendo contra. Ou então a mesma intensidade ao qual você se dedicava ao pecado, né? Mesmo sem saber que aquilo era pecado. Então que nós venhamos utilizar essa mesma intensidade agora para uma vida com o Senhor. Amém? O Eterno te ama. Deus abençoe.